Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui o segundo representante da turma beta, mas agora a gente vai falar de gravitação. Complementos de gravitação, porque como todo mundo sabe, a gravitação básica que eles passam no ensino médio é bem chata, é bem simples. Ele falou, olha, decora a lei de Kepler, não ensina nada, e decora a lei do FG igual a Gzão, M, nem merda, né? Então agora a gente vai provar tudo, mostrar como é que é e vai separar as crianças dos portos. Vamos só dar uma introdução, só para vocês saberem, nessa aula vai ser necessário saber noções de vetor e multiplicação vetorial, um pouco de básica de derivada, mas nada muito assustador, e, obviamente, as primeiras aulas de gravitação. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, primeiro, na verdade, eu vou falar de um tipo de força que a gente chama de força central. Força central é aquela força que atua no centro de gravidade, no baricentro, certo, de um corpo. A força gravitacional é uma dessas forças. Ela atua de um planeta 1 em um planeta 2, só que ela pega o centro de gravidade de um, que atrai o centro de gravidade do outro, e vice-versa. Essa força, como vocês devem bem saber, não gera torque. Por quê? O torque é o produto vetorial entre o braço, entre um e outro, e a força. Sendo que esse produto vetorial eu posso separar em o braço vezes a força vezes o seno θ. Quando as forças estão paralelas ao braço, o seno θ é zero. E como todo mundo sabe, o seno de zero é zero. Portanto, não gera torque. Beleza? E aqui a gente sabe, claro, segundo as leis de Kepler, a primeira, que qualquer planeta orbita o Sol em uma trajetória elíptica, com o Sol ocupando um dos focos. Mas a gente também sabe que esse movimento é acelerado nesse sentido e retardado nesse sentido. E como o vetor velocidade muda de angulação, a minha quantidade de movimento não é constante. Mas e agora? Será que não tem nada constante? Será que eu não posso melhorar isso aí? É aí que surgiu outro conceito na física diferente do momento linear. Esse é chamado de momento angular L. Ele é dado pelo produto vetorial entre o braço e o momento linear. Isso a gente pode novamente separar em R vezes mv seno θ. Então, como eu sei se isso aqui é constante, isso aqui não é constante? Como é que eu faço? Me ajuda. Bom, se você quer saber se uma coisa é constante ou não, você quer saber se ela varia ou não em função do tempo, certo? Esse aqui a gente sabe que varia em função do tempo, porque está mudando a angulação sempre da velocidade. Agora vamos ver se esse aqui é ou não constante. Vamos então derivar L em função de t. Então vamos lá. dl dt vai ser, como eu tenho um produto vetorial aqui, eu vou ter que fazer a regra da cadeia e derivar um em função do outro e depois o inverso. Então eu vou dizer que vai ser dr dt produto vetorial v mais dp dt vezes o R, certo? Mas vamos analisar uma coisa aqui que eu estou achando interessante. A variação do vetor R em função do tempo. Bom, inicialmente eu tenho um vetor R, como aqui, que está apontado para cá, por exemplo. Certo? Mas esse vetor R vai se movimentar de acordo com a minha velocidade do meu planeta, que está aqui. Então, o meu vetor no momento 1
vai acabar indo para o momento 2, seguindo o meu vetor velocidade. R'. E como a gente sabe, a diferença entre esse vetor e esse vai acabar dando um vetor paralelo a esse aqui. Mas um produto escalar vetorial de dois vetores paralelos, que vai ser entre esse vetor V e a diferença entre esses dois vetores R' e R, eles vão estar paralelos. Se eles são paralelos, isso aqui gera um vetor nulo. Portanto, eu posso tirar ele da minha derivada, porque isso vai ser igual a zero. Então, eu vou continuar aqui. Isso vai ser dl dt. Isso aqui saiu. Quantidade de movimento. Eu posso simplificar em massa vezes a variação da velocidade. A massa é constante, então eu vou tirar da minha derivada. M vezes dv dt vezes r. Mas esse dv dt vezes r, esse aqui não é o princípio da força que Newton disse lá em Princípio da Matemática, que a força é a derivada da quantidade de movimento pela derivada do tempo? Então, se eu tenho aqui a derivada da quantidade de movimento vezes um certo vetor R, que vai ser o meu braço, eu tenho a minha força, um vetor força, vezes o vetor R. Então, dl dt vai ser o meu vetor força vezes esse meu braço. Beleza? Mas isso aqui me deu um negócio interessante. Isso aqui me lembra torque. Mas olha que interessante. Falei no começo da aula que forças centrais não geram torque. Porque isso aqui é igual a F vezes R vezes o seno entre eles. E se esse seno é zero, isso aqui é zero. Então isso aqui não varia em função do tempo. Portanto, eu chego aqui dl dt dá um vetor nulo. Se é um vetor nulo, ele não varia em função do tempo. Então, o meu momento angular em um sistema gravitacional vai ser constante. Que interessante. Vou anotar isso aqui para deixar as minhas considerações e vamos prosseguir então. dl dt é um vetor nulo. Como eu avisei no começo da aula, precisava saber um pouquinho de derivada, um pouquinho de vetor, mas nada muito assustador. Isso aqui a gente também pode usar em alguns outros casos. Por exemplo, sabe quando a bailarina começa a girar, essas meninas no gelo e tal, e daí ela tá com o braço aberto? Esse L é constante naquele momento também, e a massa, obviamente, também é. Mas o meu R e o V dela, não. Então, se ela abre o braço, eu aumento o raio, portanto, diminui a velocidade. Ela gira com menor frequência. E se ela diminui o raio, se ela fecha o braço, ela aumenta a velocidade, portanto, ela começa a girar muito louco assim. E isso aí é uma dúvida que eu sempre tive quando assistindo Olimpíadas do Gelo. Eu achava do caralho. Aqui está a explicação, tudo física, claro. Então, beleza, a gente sabe que isso aqui não varia em função do tempo. Então, me veio um negócio interessante na cabeça. Então, quer dizer que ele é constante em todos os pontos. Isso, quer dizer. Então, e se eu pegar, por exemplo, o Sol aqui, a trajetória dos planetas, pá, com um pouquinho de fé e boa vontade. Aqui eu tenho o periélio, o momento onde está mais próximo do Sol, e aqui eu tenho o afélio, o momento que está mais longe do Sol. A gente sabe que a velocidade para cá
é velocidade no periélio, certo? E esse aqui é o raio do periélio. Esse aqui é o raio do afélio e a velocidade do afélio. Mas, como a gente sabe, essa aqui é a velocidade máxima, essa aqui é a velocidade mínima. Mas, como eu disse, isso aqui, se eu multiplicar esses dois vetores, eu acho o meu L, o meu momento angular. Mas, como o momento angular é constante, eu vou igualar. Eu vou dizer que o momento angular no periélio é igual ao momento angular no afélio. Beleza? Então, a massa do meu planeta vezes o R do periélio vezes a velocidade do periélio vezes o seno entre um e os dois vetores, que aqui obviamente é 90 graus, vai ser igual a massa do meu planeta, o R no afélio, a velocidade no afélio e o seno de θ, que também é 90. Bom, a massa é constante do planeta, claro. O seno de θ é 1. E olha que relação interessante que eu cheguei. Que R no periélio vezes V no periélio é igual a R do afélio vezes V do afélio. Claro, isso você pode usar para qualquer lugar, qualquer ponto na trajetória. Mas esse é o ponto mais comum, certo? Porque o seno de θ vai ser o seno de 90, que é 1, e eu chego nessa relação aqui. Eu sei que a distância do foco menor até a minha velocidade vai ser constante pela distância maior pela velocidade. Isso aqui a gente vai poder usar em exercícios de energia mecânica, conservações e tal. Já que a gente sabe também, claro, que a força gravitacional e o seu trabalho são conservativos, porque não dependem da trajetória. Então, cheguei disso aqui, eu parti para cá, cheguei nisso aqui, e usando isso aqui, eu achei isso aqui. Beleza? Isso fecha basicamente o começo da nossa aula, que a quantidade de movimento não é constante, porém o momento angular o é, porque a sua variação em função do tempo é zero, como provado aqui, e sendo que ele é constante, a gente pode verificar em qualquer ponto que a gente quiser, sendo dois pontos em uma mesma reta, assim, aqui e aqui, será o mais fácil, porque o seno de θ vai ser o mesmo, e daí você pode ser feliz nos seus exercícios. Mas agora, como eu disse, o trabalho da força gravitacional, ele é conservativo, porque não depende da trajetória. Por isso que a gente fala que é mg vezes h, mg vezes d, porque é simplesmente a distância entre a minha bolinha e o centro que eu considero como a energia zero. Então, de potencial zero, né? Então, eu posso dizer, pela primeira lei, pela lei da gravitação de Newton, que todo mundo conhece, claro, que a força gravitacional é a constante universal da gravitação vezes a massa do meu planeta maior, o meu Sol, vezes a massa menor, ou às vezes a massa pode ser igual, são só duas massas diferentes, e a distância entre eles ao quadrado. Mas claro, todo mundo já viu isso. Ah, professor, isso aqui é o peso, nossa, é genial, parabéns, ninguém nunca pensou nisso. Então a gravidade, que é o meu campo gravitacional, esse Gzinho me dá o meu campo gravitacional, eu vou cortar com M e eu chego que o Gzinho é G emão sobre D quadrado. Interessante, né? Interessante. Beleza, vamos deixar aqui. Mas, que outra força conservativa vocês conhecem? A primeira que vem na minha cabeça é elétrica. Por que elétrica? Todo mundo sempre zoa que isso aqui é igualzinho à lei elétrica. E realmente é. Isso aqui é o K da força elétrica, isso aqui é as duas cargas e a distância entre eles. Então, eu vou fazer um paralelo entre um e outro.
A gente sabe também que na força elétrica, a gente tem, no seu trabalho, a gente pensa em potencial, certo? Potencial de um certo ponto elétrico, potencial de outro certo ponto, vezes o que esse campo elétrico está interagindo, que no caso é a carga. Mas um campo gravitacional tem que interagir com massas, porque é um campo gravitacional, correto? Então eu vou fazer o mesmo paralelo. Eu vou dizer que o trabalho de uma força gravitacional depende da massa, que é o que o campo interage, e o potencial em diferentes pontos. Então, eu vou dizer que o trabalho é igual a massa vezes a variação de potencial gravitacional em 2 pontos. Lembrando que isso me lembra muito o trabalho da força elétrica, em que isso aqui é a carga e isso aqui é a variação de potencial. Mas, tá, onde você quer chegar com isso? Joga o potencial A no infinito, lá no infinito, lá no infinito. Eu acho que não tem muita influência não, né? Tá um pouquinho longe. Não tem muita influência, então eu vou dizer que isso aqui é zero. Posso dizer que isso aqui é zero? Pode dizer que isso aqui é zero? Pode dizer que isso aqui é zero. Então, para mim, isso aqui é zero. Então, eu vou chegar aqui, o potencial gravitacional em um ponto B é o trabalho sobre a massa. Menos, desculpa, porque aqui está negativo, correto? E daí que eu vou fazer? Substituir a fórmula do trabalho que todo mundo conhece. MG nas alturas, correto? Então, o potencial gravitacional em um certo ponto que eu quero vai ser menos mg. Só que em vez de colocar h, eu vou colocar d, porque pode ser uma distância qualquer. E agora eu estou falando não de uma alturazinha entre um prédio e o chão. Estou falando entre alturas entre 2 planetas, entre um sistema astronômico. São distâncias maiores, eu fico mais feliz assim. Beleza? Então, eu vou cortar isso aqui. Mesma massa, certo? E isso vai ser igual a menos g vezes d. Mas o que é g? G é isso aqui. Então, vamos substituir g. Então, o potencial gravitacional em um ponto qualquer B vai ser igual a menos gzão m sobre dzão quadrado, sobre d quadrado vezes d. E daí, obviamente, eu vou cortar um com o outro. E olha que interessante que eu cheguei. O potencial gravitacional em um ponto B, lembrando que potencial não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. Eu estou usando ela como grandeza auxiliar para achar o meu trabalho. Exatamente como a gente faz no trabalho da força elétrica. Vai ser igual a negativo da constante universal de gravitação vezes a massa do meu planeta que está fazendo esse campo, né, sobre a distância até esse ponto. Olha que interessante, não é mesmo? Eu vou anotar isso aqui também. O potencial gravitacional em um ponto qualquer vai ser menos gm sobre d. Beleza. Mas o que a gente sabe? A gente sabe, lembrando de novo, fazendo um paralelo, a comparação com a força elétrica, que energia potencial, uma energia qualquer, vai ser a interação entre o potencial e o que eu coloquei lá dentro. Por exemplo, a energia potencial elétrica vai ser o potencial elétrico vezes a carga com que eu estou interagindo, a carga de prova que a gente chama. Aqui vai ser isso também. A energia potencial vai ser o potencial gravitacional vezes o que ele está interagindo, que é a massa. Então eu posso dizer, trazer aqui para cima, que a energia potencial gravitacional vai ser igual a massa vezes o potencial gravitacional. Então a energia potencial vai ser igual a menos gzão eminho sobre d. De novo, um resultado negativo. Isso comprova uma das verificações lá na física um pouquinho mais avançada, de que a energia mecânica em um sistema
elíptico tem que ser negativa, para que ele fique assim. Se for igual, vai ser uma parábola, e se for a energia mecânica for maior que zero, então isso aqui vai ser uma hipérbole. Então, para que o meu planeta orbite no outro, a energia potencial tem que ser negativa e, em módulo, deve ser maior que a minha energia cinética dos planetas. Assim, é uma maneira de se achar, por exemplo, a velocidade com que a Terra gira em torno do Sol. Porque isso aqui é uma constante, eu sei. Isso aqui é a massa do Sol, eu sei. Isso aqui é a massa da Terra, eu sei. Isso aqui é a distância entre a Terra e o Sol, eu sei. Então, é igual isso aqui à energia cinética do planeta. E eu consigo fazer um paralelo e achar isso aí. Com aproximações, claro, tem outros métodos um pouco mais interessantes, mas é um possível método de resolução de exercício. Então, eu vou colocar também aqui que a energia potencial vai ser menos Gm sobre D. Beleza. Agora vamos pensar o seguinte. Eu tenho essas duas relações aqui que me são importantes. Você e eu sei a energia cinética, certo? Energia cinética, claro, é constante, é mv² sobre 2. Então, eu posso traçar um paralelo disso aqui. Estou falando muito paralelo hoje, mas tudo bem. Imagina que a gente tem lá o Sol, uma estrela, tanto faz, e um planeta orbitando ela. Eu digo que nesse ponto aqui, ela tem uma velocidade, vp. E aí nesse ponto aqui, ela tem uma velocidade, va. Os raios são vp e RA. Beleza. Então, o que eu sei? Eu sei que pelo trabalho da energia gravitacional ser conservativo, a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final, certo? Então, energia mecânica zero inicial, energia mecânica final. Perfeito. O que é energia mecânica? Eles estão se movendo. Estou aqui grandão, tal, cinética. E potencial gravitacional, obviamente, né? Tem um sistema, como é que ele está preso, então. Então, vamos lá. Vai ser desse que é igual ao desse. Então, vai ser energia potencial no ponto A mais energia cinética no ponto A, que é igual a energia potencial no ponto P mais energia cinética no ponto P. Você vê que vai caindo aqui por causa da gravidade. Mas vamos lá. Energia potencial está aqui. Então, vai ser menos Gzão, Emão, que é isso aqui, Eminho, sobre RA. Mais a energia cinética no A vai ser a massa de A, velocidade de A ao quadrado sobre 2, que é igual a menos G, Emão, Eminho, sobre RP, mais MVP quadrado sobre 2. Perfeito? E daí, nesse caso, eu considerei mesmo os planetas iguais, né? Então, eu vou poder cortar esse meu M. Só que você pode ter exercícios em que peça planetas diferentes, com massas diferentes. E daí fica um pouco interessante, claro, não muito difícil. E daí, mas fala, fudeu, né? Porque isso aqui é constante, constante. Isso aqui é constante, constante. E esse, por exemplo, são dados dos problemas.
Mas como é que eu vou achar isso aqui? Eu tenho uma equação de duas incógnitas. Tem isso aqui. Eu posso fazer um sistema com essa equação e essa equação. E aí eu desafio você aí em casa, ou aí sentado na cadeira sem fazer nada, não é mesmo, senhor? Isso aqui eu te desafio a achar VA e VP em função da constante universal, da massa do meu planeta, do raio A, do raio P, e é isso aí, boa sorte. Não é muito difícil, mas é interessante, fica bonito. Agora vamos para o último tópico, last but not least, certo? A famosa, a linda, a toda maravilhosa Lei de Gauss para a gravitação, isso mesmo, galera. A Lei de Gauss, nossa, eu já fiquei aqui até... tá, vamos lá. A Lei de Gauss, como a gente sabe, é o fluxo em um corpo fechado, uma área fechada, e a gente vai calcular esse fluxo. Claro, não vou detalhar muito bem a Lei de Gauss aqui, porque ela merece um discernimento, merece um estudo muito mais aprofundado, porque ela é realmente muito bonita. Esperamos aí que tenha aulas posteriores. Então vamos lá. Eu vou simplesmente enunciar a Lei de Gauss para a gravitação e a gente vai partir daí para algumas coisas, certo? A Lei de Gauss para a gravitação é assim. Opa, ficou mais feio que eu. A integral de G ds é igual a 4π Gzão vezes a massa interna. Isso aqui não é muito difícil de provar, você parte da lei de Gauss para campos qualquer, que é o fluxo é igual a somatória do vetor do campo vezes os doravantes de área, certo? Os elementos de área. E daí você escolhe uma superfície gaussiana onde o cosseno entre um e outro é um cosseno legal, um cosseno bonito, e o campo seja constante, porque daí eu posso tirar ele da somatória, e a somatória dos elementos de área vai ser simplesmente a área dessa superfície gaussiana que eu escolhi. Pode ser, normalmente, para gravitação vai ser uma esfera, certo? Vai ser um volume, uma bolinha assim. Então, depois de escolher a superfície gaussiana, eu sei que isso aqui é constante. Então, eu posso tirar ele da minha integral. Então, vai ser G integral, nossa, parece um de ds, que é igual a 4π G m interno. Beleza. Isso aqui eu sei. Cadê? Todo mundo sabe, né? Pelo amor de Deus. E isso aqui eu vou dizer que é basicamente a somatória dos pontos que equivalem à minha superfície gaussiana que eu escolhi. E a superfície gaussiana que eu escolhi, claro, para isso aqui, que me interessa, vai ser uma esfera. Então, isso aqui, essa integral, vai ser a mesma coisa que calcular a área da minha superfície gaussiana, que todo mundo sabe que para uma esfera é 4π sobre rzinho quadrado, eu vou chamar, que é a distância entre o centro de gravidade até o ponto que eu escolhi. Interessante, agora com isso aqui eu vou poder colocar qualquer ponto, tanto dentro quanto fora do meu planeta. Então beleza, vamos substituir isso aqui. Gzinho, vezes
4πr² é igual a 4π gm interno. Vou cortar 4π com quarto π. Esse g aqui eu não estou feliz com ele, eu vou substituir por isso aqui. Beleza? E então, vamos lá. Eu também vou cortar isso aqui. Ah não, na verdade, vou provar outra coisa diferente que fica mais bonito. Vou continuar o meu Dzinho e o Gzinho e eu vou mostrar como é que ele varia para diferentes pontos internos e externos do meu campo gravitacional. Então, o G, um campo gravitacional em um ponto qualquer, vai ser a constante gravitacional vezes a massa interna sobre o Rzinho quadrado. Tá, beleza. Isso aqui eu sei, isso aqui é a distância do ponto até onde... distância do centro até o ponto que eu quero. Então, vamos achar a massa interna. Uma vez eu pensei assim, a densidade de um planeta é constante, né? Você não vê o planeta soltando assim, pá, uma bola de pedra do nada e perdendo densidade, ou sei lá, aumentando o volume. Então, a massa interna, que é em função da densidade, é constante. Então, eu vou colocar aqui que como a densidade é constante, a massa do meu planeta total sobre 4 terços de π Rzão ao cubo. Esse Rzão aqui é o raio do meu planeta em si. A massa interna sobre 4 terços de π Rzinho ao cubo. Esse Rzinho é a distância do centro de gravidade até a distância até o ponto que eu escolhi. Isso aqui é interessante porque eu posso dizer que a massa interna, posso escolher um ponto dentro do meu planeta e achar o campo dentro desse ponto, dentro desse planeta, não somente fora. E você vai ver que isso aqui vai ser em função apenas da massa interna. A massa que sobra, ou essa casca por fora, assim digamos, não vai ter influência sobre o meu corpo. Vai ser simplesmente a função da massa interna. Se ele tiver exatamente na borda, vai ser a fórmula que a gente conhece, Gzão Emão sobre D quadrado. Mas se for, por exemplo, fora, a massa interna vai ser a massa do planeta, porque o planeta não vai continuar crescendo, né? Então, isso aqui eu vou cortar com isso aqui. E eu vou escrever massa interna em função de duas coisas que eu conheço. A massa do planeta e a distância que eu quero e o raio do planeta. Então, a massa interna é igual a Emão Rzinho ao cubo sobre Rzão ao cubo. Vou substituir isso aqui e vou descobrir que isso aqui vai ser igual a G, a massa do meu planeta, R sobre Rzão ao cubo. Beleza? E olha que interessante. Eu escolhendo qualquer ponto, é só substituir aqui. Então, vamos fazer um gráfico do valor disso aqui em função de Rzinho, beleza? Para a gente ir variando e vendo como fica bonito, né? Calma. E os técnicos. E G em função de Rzinho, beleza?
Pronto, perfeito. Agora olha que interessante. O meu gráfico vai mostrar, em uma análise simples, o meu valor de G ele vai crescer do zero até um ponto máximo, um valor máximo, e depois ele vai descer em um esquema de hipérbole. Mas, cara, por que isso? Bom, quando eu estou quando eu estou dentro do meu planeta, basicamente, o meu Rzinho, cadê? O meu Rzinho é menor que o meu Rzão. Só que, se ele está dentro do planeta, como eu disse, eu só considero a massa interna, não a massa externa. A massa dessa casca que está fora dele. Então, esse meu Rzão não vai ser o planeta inteiro, vai ser o Rzinho. Então, eu estou no centro do planeta, imagina que eu estou no centro de gravidade. Se eu estou no centro de gravidade, não há gravidade. Todos os pontos fora estão me puxando com a mesma intensidade, então o campo gravitacional acaba se anulando. Mas se eu for saindo um pouquinho, esse Rzinho vai aumentando. E o meu Rzinho, isso aqui, não vai ser mais Rzão, vai ser Rzinho. Então o meu valor do meu campo vai aumentando. Até que eu chego a um valor máximo, onde eu estou exatamente no campo, na borda desse campo gravitacional, exatamente no limiar desse planeta, que é o meu Rzão. Substituindo Rzinho sendo igual a Rzão aqui, eu acho que G irmão é sobre R quadrado. E olha que interessante, é a fórmula que a gente sempre usa. Mas, se eu aumento ainda mais o meu Rzinho para fora do planeta, a massa interna continua constante, porque é a massa do meu planeta não vai aumentar. Portanto, isso aqui acaba dando um valor que vai decrescer o meu valor do campo. Portanto, vai ser assim. E essa relação é muito interessante. Você normalmente vai usar simplesmente assim, é mais simples, ou assim, e você com isso pode chegar em qualquer lugar que você quiser e se divertir com qualquer exercício de gravitação, que agora eles são fáceis. Correto? Então, bom, isso basicamente foi a nossa aula. Bom, só queria lembrar que a gente partiu daqui e provou tudo, como uma boa aula de física deve ser. Então é isso aí, muito obrigado e tchau, tchau.